Bom dia, gente. Estamos aqui com história. Nosso último conteúdo foi a literatura indígena, não foi isso, gente? A gente termina aqui os estudos sobre os povos indígenas, onde a gente viu a herança indígena, a gente viu a religião indígena, a gente viu as músicas indígenas e a gente viu sobre a cultura indígena. Então, a gente termina o nosso conteúdo sobre os indígenas com a literatura indígena, né? E hoje a gente começa a nossa aula fazendo a correção. Essa última atividade que fala sobre esses povos. Eu acredito que vocês tenham aprendido, né, um pouco sobre esses povos, né, foram os primeiros habitantes do nosso território, deram uma contribuição muito grande para a nossa cultura, né, e hoje a gente entra nos povos africanos, que também fizeram parte da história, né, do nosso país, ok? Mas antes da gente entrar nos povos africanos, a gente vai fazer a correção na página 86, ok, galera? Então, todo mundo pega aí o seu livrinho de história, mais precisamente na página 86, para a gente fazer a nossa correção, ok? Primeira questão. Identifique os gêneros textuais de acordo com a situação e escreva o nome correspondente abaixo. Na opção A, são próprias dos momentos de cura medicinal ou de prática de algum trabalho. Que tipo de gênero textual é esse? Invocações, né? Que a gente pode ter como aqueles rituais, né? Onde eles invocavam os espíritos da natureza, segundo ele, para algum tipo de cerimônias, não é isso? Então, são próprios dos momentos de cura medicinal ou de prática de algum trabalho. É o gênero invocações, ok? Muito bem. No B, são muito comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, né? Onde ele diz só para os homens, por exemplo. É isso? Muito bem. Então, essas são as narrativas, né? Diferentes situações do cotidiano. C. São mais comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais e ao seu respectivo comportamento ou ao amor. São as canções, né, gente? Muito bem, são as canções. Na opção D, são mais comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça e pesca, crenças místicas, etc. São o quê? Instrutivas, né? São os gêneros instrutivos. Questão 2. Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. A. Em que está baseada a literatura indígena? A literatura indígena, gente, está baseada totalmente na oralidade, né? Totalmente, ela se difere do conceito de literatura que nós temos, não é isso? Porque a literatura indígena, ela estava baseada na oralidade, né? Inclusive a dos povos indígenas, né? Que tinha como tradição a própria fala, ok? Muito bem, então ela está baseada na oralidade. B. O que os povos indígenas utilizavam para transmitir a tradição? Eles utilizavam a própria fala, né, gente? Já que ela era baseada na oralidade, então ela era utilizada pela sua própria fala, ok? Muito bem. Agora a gente vai para a página 87. Muito bem. C. O que é fundamental para os povos indígenas e por quê? A memória, porque com ela
pode guardar as histórias vividas e criadas por eles. Então, o que era de fundamental importância para eles era a própria memória, né? Que elas estavam, as histórias vividas e criadas por eles estavam guardadas na sua memória. Opção D. O que os povos indígenas conheceram recentemente e como têm buscado utilizá-la? O que foi, gente? Que lá nas nossas explicações a gente disse que os povos indígenas recentemente eles conheceram, foi a escrita, não é? Muito bem. E eles têm buscado utilizá-la como uma forma de registro, resgate e afirmação da tradição oral, né? Porque eles já têm aliás, eles já tinham a tradição oral. E agora, atualmente, com a descoberta da escrita, né? Com o conhecimento das escritas, eles buscam utilizá-la, né? Uma forma de registrar esses resgates, ok? Muito bem. Questão 3. Sabendo que a literatura indígena está baseada na oralidade, explique como os indígenas transmitem as suas tradições. Eles transmitiam tudo por meio da fala, né? Ela era baseada única e exclusivamente na oralidade. Então, eles só podiam transmitir através da fala. Muito bem. Questão 4. Dê a sua opinião sobre a literatura indígena. Então, aí é a opinião de cada um, né? Que vai dar, mas aí a gente pode ver, a gente pode perceber que é uma literatura diferente, né, diferenciada do conceito de literatura, do conceito que nós temos de literatura, né, que dá a conhecer, mas é uma literatura bonita, né, por quê? Porque eles falam muito da natureza, né, as suas lendas, é tudo voltada para os acontecimentos da natureza. Ok? Muito bem. Então, a gente termina a nossa correção, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura africana, né? Dentro da cultura africana, a gente pode já ressaltar para vocês, antes da gente começar a nossa leitura aqui, que a cultura africana, ela é uma das raízes, né, da nossa cultura. Né? A nossa cultura ela está enraizada, né, nessa cultura africana. Mas a gente também pode ver, pode ressaltar, que a cultura africana ela é vasta e diversificada, né? Dotada de uma enorme riqueza, de uma riqueza imaterial. Fator que se explica tanto pela etnia, né, presente na África, quanto pela influência dos povos oriente, né? Dos povos do Oriente Médio, né? Da Europa, que tiveram contato com os africanos ao longo da história, ok? Então, a cultura africana ela é bem diversificada. Quando a gente começar aqui o nosso debate aqui, nossas leituras e explicações, vocês vão perceber a diversificação dessa cultura, justamente porque ela é uma cultura que ele diz que ela é uma cultura rica, né? Bastante rica, né? Dotada de uma enorme riqueza imaterial. Muito bem. Por conta da sua variação de etnias. É isso? Muito bem. Então, vamos lá para o nosso livro, na página 88, onde a gente vai discorrer um pouquinho aqui. A gente vai falar da cultura africana voltada para a gastronomia. Hoje a gente vai falar só voltada para a gastronomia. Ok, gente? Então, vamos lá para o nosso livro. Todo mundo acompanha a leitura com a tia. Os negros africanos foram trazidos para o Brasil para serem a mão de obra escrava da lavoura da cana-de-açúcar. Muito bem, isso vocês já aprenderam lá para trás, né, gente? Quando os indígenas aqui no nosso território, muitos morreram, né? Com as doenças, em guerras, e a mão de obra ficou escassa, né? Para as lavouras, para a mão de obra das lavouras de cana-de-açúcar. E aí, os portugueses, né, eles foram buscar esses negros lá na África, como ele começa aqui dizendo. Os africanos tinham o domínio da caça e de muitas técnicas,
ou cozimento. A caça, na verdade, era um motivo de orgulho para o caçador africano, e por causa disso, muitos animais faziam parte da culinária africana, como o elefante, o hipopótamo, a girafa, o javali, o búfalo, o bode, o carneiro, a lebre, tatu, lagarta, aves, cães selvagens, né, e etc. Então, eram muitos os animais que faziam parte, né, da culinária, né? Então, todos esses animais que a tia acabou de citar aqui para vocês eram animais que faziam parte da culinária, né, da culinária africana. Então, eles caçavam esses animais para se alimentarem, ok? Das técnicas de coção cozidas, conhecidas e aplicadas pelos africanos, faziam parte do assar, grelhar, defumar, conservar e etc. Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados. Já os defumados eram feitos com diferentes madeiras. A conservação das carnes era realizada utilizando-se o sal, ervas aromáticas e pimenta. Ok? Então, a gente pode perceber aqui que essas caças, né, que serviam de seus alimentos, em nenhum momento fala aqui em frituras, né? Só em grelhar e em assar, né? Muito bem. Mas já para frente a gente vai ver o porquê, ok? Vale a pena ressaltar que, ó, que a tia acabou de dizer, que as frituras não eram conhecidas dos africanos. Eles utilizavam a manteiga apenas para passá-la no corpo e o azeite como remédio ou cosmético para o cabelo. Então, já existia, né? Já existia a manteiga e o azeite, mas eles desconheciam, né? Essa técnica de fritura, né? E esses produtos eles usavam como cosmético de beleza. Uns para manteiga para passar no corpo e o azeite era como para passar no cabelo. Era muito comum isso entre eles. Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram o arroz, o inhame e frutas, especialmente a banana e o coco. Café, quiabo, gengibre, jiló, alçafrão, pimenta malagueta, azeite de dendê. Então, esses eram os produtos que eles utilizavam. Os africanos não gostavam de galinha e ovo. Ele era tido como um remédio. O ovo para ele era tido como um remédio. E eles não gostavam, né, de galinha. Quando os africanos chegaram ao Brasil, na condição de escravo, eles viviam nas senzalas, né? Então, a gente pode ver que a cultura africana, ela chegou ao Brasil com os povos escravizados, né? Justamente com esses povos, lógico. E durante um longo período em que durou o tráfico negreiro, né? Tráfico negreiro transatlântico, foi a época que chegou essa cultura aqui no Brasil, justamente trazida por esses povos, né? A diversidade cultural da África refletia-se numa diversidade dos escravos, pertencente de diversas etnias que falavam idiomas diferentes, né? Trouxeram tradições distintas, né? Uma cultura distinta. Por quê? Porque foram vários povos, né? Todos eram africanos, como a gente está vendo aqui, mas eles pertenciam a diversas etnias. Então, alguns falavam idiomas diferentes, né? Falavam idiomas diferentes, mas é por isso que se diz que a cultura africana é vasta, né, e diversificada. Ok? Então, a gente pode ver aí no livro de vocês as gravuras, além dele trazer, citando quais eram os produtos mais utilizados por esses povos, ele ainda traz aí, né, a gravura, como a banana, a pimenta, o gengibre, o azeite de dendê, não é isso? A feijoada. Muito bem. Então, a gente continua aqui na página 89. Em algumas senzalas, haviam fogões onde eles preparavam os alimentos que cultivavam
ou que recebia do senhor do engenho. A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carne ou de animais quando podiam caçar, ou então quando recebia dos seus senhores, ok? Era muito comum fazerem pirões, papas de fecula e farinha de sorgo. Destas originou-se o cuscuz, que na África era feito com a semolina, ou seja, o trigo, né? Só aqui os africanos conheceram o milho e passaram a utilizá-lo na preparação desses pratos. Além desses outros pratos, foram nascendo quando os africanos conheceram o milho, que foi, que nasceu aqui a partir do conhecimento deles do milho. A canjica, o mungunzá, o angu, a pamonha, né? Que nada disso eles usavam lá, né? Porque lá eles não tinham milho. Aí aqui eles chegaram a conhecer o milho, né? E então eles passaram a usar o milho como um alimento diário, né? Onde começaram a criar esses pratos, né? A canjica, o mungunzá, o angu e a pamonha, juntamente com alguns escravos indígenas, ok? Continuando. Com o açúcar, muitas receitas de doce também foram geradas, juntando técnicas das cozinhas africana e portuguesas, ok? A comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil é composta por muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo em tempos mais recentes esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas. Assim, muitos pratos tipicamente africanos foram recriados no Brasil e deram origem à muqueca, à feijoada, mocotó, acarajé, galinha de caçarola, chinchim de galinha, lombo de porco assado, com rodela de limão, caruaru, vatapá e etc. Então, esses pratos que a tia acabou de falar para vocês foram pratos que foram criados aqui, mas pelos povos africanos, né? Pelos povos africanos. Até porque aqui ela fala deixa eu ver aqui, a galinha de caçarola. A galinha eles não conheciam, né? É tanto que, de início, eles não gostavam da galinha, não é isso? Muito bem. Então, vamos lá. Assim, muitos... já falou sobre os pratos que foram criados tipicamente aqui, né? Comer para os africanos era um momento de alegria e diversão, que vinham constantemente acompanhado pela música e dança. Ou seja, para os africanos, o momento da alimentação era um momento de diversão, né? Por quê? Porque era um momento onde eles, além de estarem se alimentando, eles sentiam aquela alegria, né? E tinham a prática de esse momento ser um momento de diversão, né? Onde era acompanhado por músicas, ok? Músicas que nós ainda vamos conhecer mais na frente, porque hoje a gente está falando simplesmente da gastronomia, né? A gente também pode ressaltar que, assim como os indígenas, a cultura africana, gente, ela foi geralmente silenciada, né, pelos colonizadores. Na colônia dos escravos, eles aprendiam o português, né? Quando eles chegaram aqui, eles tinham que aprender a língua portuguesa. Lembra que a tia falou anteriormente que eles, cada um tinha o seu idioma? Muito bem, porque alguns eram de etnias diferentes e tinham seus idiomas diferentes. Mas quando eles chegaram aqui, eles tinham que conhecer a língua portuguesa, tinham que aprender a falar a língua portuguesa. E também eram batizados, né, com nomes portugueses e eram obrigados, né? A gente pode dizer assim, eles eram obrigados a se converter ao catolicismo, né? Porque nós sabemos que os portugueses, eles eram religiosos, né?
vimos lá atrás que quando eles chegaram aqui, nas suas embarcações, vinha um frei, né? Um padre, né? Que celebrou as missas no Brasil e também os padres jesuítas, né, que vinham para catequizar os indígenas, com o objetivo de catequizar os indígenas e fazer assim com que o catolicismo crescesse. E isso também não foi diferente com os africanos, né? Da mesma forma que eles fizeram com os indígenas, né? Quando a tia diz que eles silenciaram a cultura deles, a gente pode dizer que assassinaram, né, a cultura desses povos, obrigando eles a viver a uma nova cultura, né? Mas a gente vê que essa cultura, ela houve é como se tivesse acontecido uma miscigenação, uma mistura, né? A gente vê aí os novos pratos dentro da culinária que eles criaram, né? Junto com o que eles já tinham costume de usar na África e com os que eles aprenderam aqui, não é isso? Até mesmo dentro da sua religião aconteceu isso, onde a gente vai ver posteriormente, ok? Então, a gente pode chegar à conclusão que os povos africanos, eles contribuíram para a cultura brasileira em vários aspectos, né? Hoje a gente está falando do aspecto da culinária, a gastronomia. Hoje a gente está voltado totalmente para essa parte, onde depois a gente vai poder falar da dança, da música, da religião, dos idiomas. Então, do mesmo jeito que a gente viu dos indígenas, a gente vai ver desses povos africanos, ok, galera? Muito bem, então eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem ler novamente a página 88 e 89 para vocês marcarem o que vocês considerarem mais importante. Podem também se aprofundar buscar em outras pesquisas, né, em outras fontes, para vocês se aprofundarem mais sobre os africanos. Hoje a gente iniciou com a culinária, como a tia disse, mas a gente vai ver todos os aspectos, né, que contribuíram para a cultura brasileira. A gente vai ver todos os aspectos. Hoje a gente iniciou com a culinária, ok? Muito bem, então aqui a gente termina nossa aula, deixando para vocês realizarem a atividade da página 90 a 92, ok, galera? Página 90 a 92. Na nossa próxima aula, a gente faz a correção, tá bom? E dá continuidade falando sobre esses povos, tá bom, gente? Então, beijos, tchau.